Sejam bem-vindos a mais um Mentes Literárias. Esse é o nosso primeiro episódio e nele a gente vai estar tratando de As Pupilas do Senhor Reitor. A gente é da turma do segundo F de Informática e esse, galera, é um livro que fala de amores, traições, aventuras e também é um livro que se trata da transição entre o romantismo Pera aí, antes de começar, vamos nos apresentar primeiro. O podcast é composto por eu, Thierry. Por mim, Arthur. Por mim, Larissa. E por mim, Ana Clara. Agora você pode continuar. Arthur, você quer falar alguma coisa do contexto histórico pra gente? Então, vale a pena ressaltar que na época da publicação é importante lembrar que estava ocorrendo essa transição entre o romantismo e o realismo. Portugal estava passando por um período de intensas reformas, se recuperando de uma crise financeira muito grande. E com isso a gente também pode perceber durante o livro que a sociedade é predominantemente agrária, uma economia baseada na vida rural, tanto que o senhor José das Dornas, um personagem que conheceremos adiante, sustentava sua família através das economias que ele obtinha em sua fazenda. A gente também consegue ver muito presente no livro a força da igreja desempenhando um papel significante na sociedade. E basicamente é isso. O que você tem a dizer, Thierry? Então, Arthur, esse período é chamado de regeneração. Nesse tempo aconteciam reformas políticas e sociais na época. Legal também que na época Portugal escrevia muitos livros em formas de folhetins, né? Era uma publicação que surgiu no século, acho que 19, tô certa? Correto. E eram publicados semanalmente ou mensalmente em revistas e jornais. O livro antes ele foi todo escrito e depois que ele foi dividido nesses formatos. E aí, você tem alguma coisa para me dizer sobre Júlio Diniz, a biografia dele? Então, ele se chamava Joaquim Guilherme Gomes Coelho e fazia suas publicações, ele utilizava o pseudônimo Júlio Diniz. Bem, o Joaquim Guilherme Gomes Coelho nasceu em Porto, em 1838, e morreu na mesma cidade aos 39 anos, precocemente, por tuberculose. E ele já escreveu várias poesias, mas ficou notabilizado como escritor principalmente romancista. Ao longo da carreira dele, ele adquiriu diversos pseudônimos, né? Acho que, eu não sei ao certo a linha do tempo, mas esse costume de pseudônimos tem meio que a ver com arcadismo, por exemplo, que também adquiria vários pseudônimos. Sim, é algo que ficou muito forte na sociedade europeia nesse período. E resumo da obra, do livro, o que a gente fala por agora para esses leitores? Então, sobre a obra, é bom citar alguns personagens. Logo no início do livro, a gente é apresentado a Daniel e Pedro, que são os filhos do José das Dornas, e mostra que eles eram muito diferentes um do outro. O Pedro era mais parecido com seu pai. Ele era trabalhador, era retratado como um homem jovem, forte, bem parecido com seu pai mesmo. Já o Daniel era mais delicado, ele era mais sentimental, ele era mais parecido com a mãe dele, que é citada no livro que ela morreu antes deles crescerem direito, eles ainda eram muito crianças. E José das Dornas, preocupado com Daniel, porque era evidente para ele que Pedro era quem deveria herdar a fazenda, juntamente com o reitor, decidem fazer com que Daniel estude, né? O reitor, que no caso é um padre, ele dá aulas para Daniel, como latim e filosofia, por exemplo. Bom, e após um determinado tempo que o Daniel começa a estudar com o reitor percebe que ele começa a chegar muito atrasado nas aulas, e aí o reitor o segue, e assim um certo dia descobre que Daniel estava indo ver a Margarida. Essa Margarida do livro, ela se parecia muito com Daniel, e também era uma jovem reservada, introspectiva. E tinha uma irmã também chamada Clara, que era completamente diferente dela, que era uma mulher alegre, extrovertida e sociável. E eram as duas que eram afilhadas do reitor. Pois é, e depois de um tempo, né, quando o reitor ele descobre que o Daniel estava conversando com Margarida, ele entra em contato com o pai deles, que era o José das Dornas, e decide mandar o Daniel para fora, para ele estudar. Margarida fica bem triste, bem depressiva, entre aspas, nesse período,
mas continua seguindo a vida, né? Ao longo do tempo você vai ver que Margarida, ela era bem sofrida, ao oposto da irmã, que era Clara. Ela não tinha as mesmas obrigações, apesar das duas serem irmãs. Clara era sempre poupada dos serviços domésticos, a Margarida sempre tinha que ficar por conta da casa. E, elas não eram irmãs 100%, elas eram meia-irmãs. A Clara não era filha da mãe dela, e sim do pai dela com a madrasta. Eu não sei se deu para entender muito bem. Bom, e acontece também na história do livro uma viagem que Daniel faz para complementar seus estudos fora do Brasil. E quando ele volta, ele já volta completamente diferente, uma pessoa mulherenga, mas volta formado, claro, mas se torna uma pessoa completamente diferente da que ele saiu daqui. E nesse meio tempo que ele ficou fora, seu irmão Pedro acabou que teve um relacionamento com a Clara, que é a irmã da Margarida, e chegam até a ficar noivos. E assim, quando ele volta, o Pedro apresenta essa nova relação dele pro Daniel. Pois é, e o Arthur falou uma coisa, mas eu vou corrigir. Fora do Brasil não, gente. Fora de Portugal. A história inteira se passa na pequena aldeia de Portugal. Perdão. E nesse meio tempo, Daniel volta, né, após terminar seus estudos como médico. E como ele volta completamente diferente, ele acaba sabendo, né, que o irmão dele, Pedro, ficou noivo de Clara. Só que também, gente, ele se esquece, durante a viagem, né, ele se esquece de Margarida, esquece do romance de quando eles eram jovens, assim, e volta com outro aspecto. Aí, quando o Daniel volta, meio que faz uma reunião de família pra Daniel conhecer a noiva do irmão. E em algum meio tempo, Daniel acaba meio que paquerando sua cunhada, a mulher de Pedro, no caso. E a Clara acaba sendo um pouco indecente também e correspondendo o interesse de Daniel. E teve algum dia, pelo que eu entendi assim do livro, que os dois estavam meio que sozinhos e são surpreendidos por Pedro. Aí Margarida, pra irmã dela não sair como errada assim, assume, entre aspas, o lugar da irmã e meio que diz pra Pedro que quem tava lá não era a Clara, não era sua noiva, e sim era ela. Daniel fica extremamente... Daniel fica extremamente... Como fala? Me dê um adjetivo para... Não feliz. Agradecido, grato. Fica surpreendido com o ato de Margarida e acaba que ele começa a se reapaixonar por ela de novo. Isso aí que não pode. Isso aí que não pode. E depois, né, lembrar desse amor de infância e voltar a se apaixonar por Margarida, acaba que os dois se casam no final do livro. E uma coisa interessante de se falar é que o papel do reitor nesses casais sempre foi muito claro. E o reitor também era praticamente o cupido para os dois casais também. E na maioria do livro, tudo que acontecia, ele estava envolvido, como se fosse dando conselhos ao longo da história. Isso mostra também como o reitor, que é um representante da igreja, ele era padre, né? Mostra como a igreja estava influenciando tudo nesta época. E eu, em nome de todo o grupo, estou aqui para me despedir de vocês. E fica a nossa recomendação de leitura também, né? As Pupilas do Senhor Reitor é uma ótima leitura para você que busca saber também alguns aspectos culturais da época. É um livro extremamente interessante. A história de amor e de aventura te prende muito a cada capítulo. E é isso. Muito obrigada por ouvirem. Espero que tenham gostado.